Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Vocês estão na TV Revelare. Aqui é um espaço onde nós falamos tudo de espiritismo. Estamos começando o nosso programa Principiante Espírita, onde estudamos a obra O que é o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 2. Você já sabe, aqui a gente usa essa obra Iniciação Espírita, que contém 3 opúsculos do codificador Allan Kardec, o Espiritismo em sua mais simples expressão, o que é o Espiritismo, instruções práticas sobre as manifestações espíritas, da editora Edicel. E nós estamos agora entrando no próximo item das noções elementares sobre Espiritismo, qualidade dos médiuns, itens 79 e seguintes. Antes de passar a palavra para o Lauro, dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas, porque esse vídeo, como você percebe, ele é gravado. Peço a você que apoie a nossa TV Revelare através do www.institutorevelario.org.br/assinatura. Escolha a melhor forma ali para você. Também nos acompanhe nas redes sociais. Você nos encontra no Face e no Insta através do @Revelare Instituto. Também pode enviar sugestões, críticas, inclusive elogios, bem como perguntas no faleconosco@institutorevelare.org.br. Seja bem-vindo, Lauro Rodrigues. Beto, obrigado. Olá, pessoal. Muito bom poder estar aqui para a gente continuar estudando a obra, que é o Espiritismo. Um assunto muito importante, né, Beto? Principalmente para aquele que está iniciando os estudos ou iniciando a sua prática mediúnica, as qualidades ou qualidade dos médiuns, né, Beto? Vamos embora? Vamos conversar um pouquinho? Sem mais delongas, vamos direto ao ponto, Laurim. Então, aí, qualidade dos médiums. A faculdade mediúnica está ligada ao organismo, independentemente das qualidades morais do médium, e se encontra desenvolvida nos mais indignos como nos mais dignos. Não se passa a mesma coisa com a preferência dada ao médium pelos bons espíritos. Laurim, 2 coisas muito importantes, muito interessantes aí sobre a qualidade dos médiums, que é a faculdade mediúnica ser uma faculdade orgânica. A organização física do médium é que está organizada para de modo que ele então esteja apto para a comunicação e para o intercâmbio. Aí ele vai trazer uma outra questão, que é a preferência para o médium pelos bons espíritos. Então, são 2 coisas que eu queria te ouvir, por favor, Lauro. Beto, bom, você, na sua leitura aqui do texto, até vou voltar aqui, foi bom que você colocou na tela. Então, a faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo, né? Faculdade mediúnica. Eu ouço, e há pessoas que defendem que não, médium é o corpo físico. Não, o corpo físico, ele possibilita que ocorra a manifestação mediúnica. Médium é o espírito encarnado. Aí alguém vai falar assim, uai, Laura, mas você está falando isso por quê? Vamos lá? A faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e não depende das qualidades morais do médium. Ué, qualidade moral está atrelada ao espírito. Corpo físico não tem qualidades ou inqualidades morais. Corpo físico, ele é uma ferramenta, um instrumento que permite a esse espírito encarnado poder interagir com outros espíritos passando informação. Ele é um intérprete. Então, médium, o espírito, é encarnado. E ele é médium porque no corpo que ele está encarnado, assim permite. Então, a faculdade é uma propriedade do organismo? Sim, mas quem é o intérprete é o espírito encarnado. E aí, Beto, por que os espíritos bons... por que a faculdade mediúnica independe da qualidade do médium? Porque se o corpo físico é só um instrumento, às vezes o espírito que está naquele corpo ali, ele é
de baixa moral, é um espírito ainda em desenvolvimento, mas devido o seu organismo físico propiciar, permitir, por assim dizer, que ele seja médium, o encarnado, e a sua moral é baixa, não tem problema nenhum. Então, ele é um mau médium. E aí, agora, em relação aos espíritos bons, não. Esses vão procurar quem? Os bons médiuns. Então, temos que separar. Não é porque eu sou um mau médium que eu terei comigo bons espíritos. Longe disso. Terei espíritos que se afinizam com as minhas ideias. E o bom médium terá, sim, ali, será assessorado, por assim dizer, pelos bons espíritos. Beto, passo para você. Vamos explorar essa questão, Laura. A faculdade mediúnica é ligada ao organismo. Então, a faculdade mediúnica é ligada ao organismo. É como se fosse 5 sentidos mais um. Todos possuem essa faculdade? Dizem que todos possuem, em maior ou menor grau, e aí vai se dizer que todos somos médiuns. No entanto, a gente já aprendeu por aqui que somos médiuns porque, por exemplo, temos a intuição, nós temos a possibilidade de um espírito comunicar algo para a gente, e a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai, da onde que veio, mas a ideia é captada, porque nós nos comunicamos via pensamento. Então, por isso sim, mas quando a gente está falando dessa faculdade aqui, a gente está falando de um médium específico. Nós estamos falando dos médiuns que servem de instrumento ao intercâmbio. Essa faculdade está ligada à sua organização física. Ok? Ela é independente das qualidades morais do médium. Ou seja, qualquer um pode encontrar no seu organismo essa possibilidade, essa faculdade, essa possibilidade do intercâmbio, em maior ou menor grau. Para isso, não precisa ser um espírito de envergadura moral. Então, o que ele quer dizer é que qualquer pessoa pode servir de instrumento. Se for necessário haver uma comunicação e o espírito encontrar as condições necessárias, ele vai promover a comunicação através do instrumento. E ela se encontra desenvolvida tanto nos indignos quanto nos dignos. Então, aqui nós estamos falando de questão de envergadura moral. Então, uma pessoa de má vida, uma pessoa cuja atuação nas suas relações sociais, ela não se dá com a dignidade necessária, a pessoa que quer levar vantagem, uma pessoa que quer puxar o tapete, que faz um mal aqui, outro ali, que está sempre pensando no interesse pessoal, não tem problema nenhum, ele pode ser médium. Não tem nada que vai prejudicar, ou seja, mas por que Deus permite que ele com essa indignidade toda seja médium? O corpo, o organismo dele proporciona essas condições das comunicações. Daí, Laura, essa resposta, ou esse desenvolvimento, melhor dizendo aqui, do Kardec, me faz refletir sobre algo muito importante. Eu já ouvi dizer que médiums são aqueles indivíduos que caíram, pisaram no lodo e se afundaram cada vez mais. Logo, foi por isso que eles reencarnaram como médiums. No entanto, o Kardec está dizendo que não, que tanto dignos como indignos podem ser médiums. Então, se o indivíduo é digno, não significa que ele pisou no tomate noutra reencarnação, ou que seja uma relação de causa e efeito. Porque não é, a relação está com
o orgânico com o físico, com o corpo físico. Eu não sei se você concorda ou se você discorda dessa minha fala aí, Laura. Concordo, Beto. Você deixou claro, né? Então, todos somos médios no sentido generalizado, porém, médios são somente o que tem a sua faculdade patente, bem clara. Ele é intérprete dos espíritos para outrem, para ele mesmo e para outrem. Agora, intuitivamente, né, inspiradamente, todos somos médios. Bom, mas o que chama a atenção, né, Beto, é que a formação do corpo físico, do organismo físico, ele é uma lei natural. Então, pode ser que o espírito, numa condição muito inferior, ele reencarne, e pode ser que esse corpo vai servir para ele como um instrumento, que ele vai poder utilizá-lo de forma equivocada ou bem, dependendo do seu esforço. Mas que sempre servirá para ele como aprendizado, como prova. Sempre. Não tem nada perdido. Ah, mas o espírito não escolheu. Não, nem sempre. Nem sempre o espírito escolheu ser médium. Muitas vezes ele é um acidente de percurso, porque o corpo assim permite, e que aí vai depender dele agora, que o corpo dele permite, como ele vai fazer disso. E há aquele caso que o espírito tem consciência, ele sabe o que quer, que aquilo vai promover para ele alavancar o seu projeto de elevação moral, espiritual, enfim. Mas cada caso é um caso. Beto, passo para você. Lauro, aqui ele coloca para a gente, dá uma indicação, ir lá no item 20. Olha o que fala o item 20, retomando um pouquinho. O Espiritismo tem por finalidade a constatação e o estudo das manifestações dos espíritos, de suas faculdades, de sua situação feliz ou infeliz e de seu futuro. Em resumo, o conhecimento do mundo espiritual. Estando comprovadas essas manifestações, elas têm por resultado a prova irrefutável da existência da alma, de sua sobrevivência ao corpo, de sua individualidade após a morte, ou seja, da vida futura. É por isso mesmo a negação das doutrinas materialistas, não mais por raciocínio, mas por fatos. Por que será que Kardec pediu para a gente ir lá nesse item? Porque aqui é uma faculdade, serve de instrumento ao intercâmbio e à comunicação e independe de qualidade moral do médium. Porém, os espíritos bons podem preferir bons médiums, médiums que estejam ali melhor ou mais apto para poder receber aquela instrução, e porque de certa maneira, se coloca à disposição do bom espírito e até permite passivamente o uso da sua faculdade com mais tranquilidade, sem querer mudar a ideia, colocar uma vírgula ali, mudar uma palavra, distorcer, e às vezes o próprio médium ele constitui um obstáculo na transmissão da informação. Às vezes você tem um médium que queria falar do mundo espiritual de uma determinada maneira, mas de repente o veículo, não por conta até de maldade, mas por conta, por exemplo, de um atavismo ancestral, ter sido vinculado à igreja, ter sido criado na igreja. Então tem muita coisa que ele não consegue depreender da informação do espírito e ele acaba sendo um filtro ruim. Né, o filtro passa a borra do café, né, enquanto que a parte boa vai ficar lá no coador. Então seria mais ou menos isso. Quando o bom, aquele que já está... O bom em todas as qualidades ali, viu, gente? No conhecimento, na passividade, na envergadura moral, entre outras coisas. Porque, às vezes, nós estamos falando de um bom espírito encarnado, mas, às vezes, que desconhece, que o conhecimento dele é parco, não é um bom conhecimento. Então, o que eu entendi aqui? Que ele pede para a gente ir lá nesse item 20, em razão de que tanto bons quanto maus, tanto dignos como indignos, podem possuir a faculdade e desenvolvê-la sem problema nenhum, porque o projeto é de demonstrar a vida futura, a existência da alma, sua sobrevivência à morte do corpo,
e entre outras coisas. Você consegue enxergar assim? Quer colocar mais alguma coisa, por favor, Laura? Não, Beto, tranquilo, ótimo, ficou claro, claro, claro. Podemos até seguir se você quiser. Vamos ao 80, Laura. No 80, os bons espíritos se comunicam mais ou menos de boa vontade por tal ou tal médium, segundo sua simpatia pelo próprio espírito destes. O que constitui a qualidade de um médium não é a facilidade com a qual este obtém comunicações, mas sua aptidão para receber os bons e para não ser joguete de espíritos levianos ou enganadores, né? A gente tem tratado disso várias vezes aqui, eu gostaria de te ouvir, Laurinho. Aqui, os bons espíritos, né, se comunicam mais ou menos de boa vontade, por esse por aquele médium. Por quê? Possuem simpatia pelo médium. E aí ele vai colocar aqui, a comunicação está acontecendo em razão da simpatia, mas a qualidade de um médium, né, a facilidade com que este obtém comunicações, pode ser um médium indigno, pode ser um que senta ali, ele vai escrevendo quanto é espírito comunica, né? Então ele está falando disso aí, passo para você. Bom, nós podemos então dar um pulinho no livro dos médiuns, onde vai tratar dos médiuns, então lá vai falar sobre os bons médiuns. Então, o Kardec vai dizer que o bom médium é aquele que é menos enganado pelos espíritos. Então, o bom médium não é aquele que faz caridade material, mas é aquele que tem conhecimento e ele se coloca em guarda contra a invasão desses espíritos que, de certa forma, querem atrapalhar a comunicação. Os bons espíritos, eles utilizam médiums, isso é claro. Bom, então, na falta de um médium qualificado, ele vai usar o que tem ali, é o que tem para a hora. Mas, veja bem, é na necessidade mesmo. Ela precisa passar a informação e é o que nós temos, é esse aqui, vai esse aqui mesmo. Mas é claro que, por ser um bom espírito, tendo um conhecimento mais apurado, ele sabe que aquela comunicação ela vai ficar deficitária, ela vai ficar falseada, né? Aqui, o que me chama a atenção, ele vai falar, o que constitui a qualidade de um médium não é a facilidade com a qual ele obtém comunicações. Olha só, mas a sua aptidão é em só receber as boas e não ser ludibriado pelos espíritos levianos e enganadores. Então, bom médium é o que conhece a faculdade mediúnica, a sua faculdade mediúnica, é o que está sempre precavido a qualquer comunicação que chega sem aceitar tudo, aliás, não aceitando tudo, sem passar por uma profunda análise, né? E não significa que eu, Lauro, sendo médium, qualquer espírito se comunica por mim, eu seja um bom médium. Longe disso, porque nós vamos encontrar os médios flexíveis, que qualquer espírito, ou quase todo espírito, chega e se comunica. Mas isso não quer dizer, porque ele é flexível, que ele é um bom médium. De repente, ele é flexível, mas não tem conhecimento, acredita em tudo e é enganado pelos espíritos. Beto, passo para você. Então, Laurinho, na questão 80, eu gostaria de ler essa frase assim, eu escrevi essa frase da seguinte maneira: obter comunicação facilmente não qualifica o médium como bom. Obter comunicação facilmente não qualifica o médium como bom. Bom médium é o que possui conhecimento, prudência, precaução e um estudioso, que é dessa maneira que ele vai atrair bons espíritos, não ser joguete de espíritos levianos. Porque se ele é prudente, se ele é precavido, ele é estudioso, certamente nós estamos falando de elevação moral, de envergadura moral, né? Então ele tem uma boa conduta na sua vida, né? A gente poderia colocar aqui também uma boa conduta na vida,
né? Ele faz as coisas desinteressadamente, né? Então ele possui o desinteresse. O desinteresse que a gente fala é material, né? Porque o interesse no bem, ele é importante, a pessoa ter interesse no bem. Enquanto a gente não consegue agir normalmente, naturalmente pelo bem, nós nos interessarmos por coisas boas e por fazer o bem já é importante, já é um caminho, né? Um começo. O que você acha dessa minha fala, Laura? Ótimo. Bom, e isso, né, acho que dá para a gente ficar bem entendido, que bom médium não é aquele que qualquer espírito se comunica. Ficou claro isso, né? Se ficou claro, então nós vamos entender que bom médium é aquele que tem conhecimento. E aí, Beto, é muito lógico pensar, se eu tenho conhecimento, quer dizer que a minha questão moral, ela vai se modificar. Porque não vai fazer sentido nenhum eu ter conhecimento de que, se eu não mudar a minha vida, a minha conduta moral, para que eu seja melhor assessorado pelos espíritos bons, não vai fazer sentido nenhum eu estar estudando. Porque o estudo ele tem como objetivo transformar o ser humano, ou o médium, né, Beto? Então, quer dizer, uma coisa está ligada à outra. É inerente, né, Beto? Não tem como dissociar isso. E aí fica uma questão, né? O próprio médium tem como estudar a sua faculdade, saber se é bom médium ou se não é bom médium. Como é que ele vai fazer isso? Pelo conteúdo das comunicações que recebe. Que é aí que entra a questão do controle universal do ensino dos espíritos. Você vai meditar sobre o conteúdo, vai fazer um estudo pormenorizado, vai ver item a item, vai levar para a doutrina espírita, vai argumentar com as outras pessoas do estudo, vai discutir a mensagem em grupo, não vai pegando essa mensagem e vai distribuindo à torto e à direita. Então, são questões importantes da gente pensar aí. Vamos para a 81, então, Laura? A 81 é um pouquinho maior, a gente, então, encerra com ela aqui esse nosso encontro. Os médiuns que mais deixam a desejar, do ponto de vista moral, recebem algumas vezes muito boas comunicações que podem vir de bons espíritos, o que não é de admirar. São, frequentemente, do interesse do médium e para lhe dar sábias advertências. Se este não as aproveita, é mais culpado, pois escreve sua própria condenação. Deus, cuja bondade é infinita, não pode recusar assistência àquele que tem mais necessidade. O virtuoso missionário, que vai moralizar os criminosos, não faz nada mais do que fazem os bons espíritos com os médiuns imperfeitos. Por outro lado, os bons espíritos, querendo dar um ensinamento útil a todos, se servem do instrumento que tiverem à mão, mas o abandonam quando acham outro que lhe é mais simpático e que aproveita suas lições. Retirando-se os bons espíritos, os espíritos inferiores, pouco interessados nas qualidades morais, que aliás os incomodam, têm então campo livre. Resulta disso que os médiuns moralmente imperfeitos e que não se emendam mais cedo ou mais tarde serão dominados pelos maus espíritos, que muitas vezes os conduzem à ruína e às maiores infelicidades ainda neste mundo. Quanto à sua faculdade, bela como era, e que assim permaneceria, perverte-se pelo abandono dos bons espíritos e acaba por se extinguir. Lauro Rodrigues. Caramba, né? Tem um monte de coisa aqui. Para começar, né? Nós estamos falando aqui sobre espíritos bons que vão utilizar médiums
moralmente ainda inferior, né? Os maus médiuns. Veja, olha, né, essas comunicações, infelizmente no nosso movimento espírita, no desenvolvimento mediúnico, não se tem essa estratégia aqui. Os espíritos bons não conseguem orientar os médiuns, porque não se tem isso aqui. O espírito dita uma instrução de cunho moral para o médium. Então, o médium agora, ele está escrevendo algo que, se ele refletir, ele vai ver que não é para o vizinho dele do lado, não, é para ele. E aí, dá para entender que quando Kardec vai dizer aqui, o próprio médium está escrevendo a sua condenação. Porque ele está recebendo a instrução e ele agora não usa a instrução a seu favor e acaba criando para si ou atrasando o seu desenvolvimento como espírito. E aí, o que vai ocorrer com ele? Ele vai arcar com as suas escolhas, com as consequências de não ter aproveitado as comunicações. Aí, beleza. Então, lá atrás eu disse que os bons espíritos, não tendo outro, e ele precisa passar uma informação para outra e para o médium, ele vai usar o que tem. Então, olha, não tem, é só esse grupo aqui é só médium meia boca, ou de nem boca, não. Então, é esses mesmo. Nós precisamos passar. Mas vejam, uma vez que surge médiuns mais capacitados, moralmente falando, médiuns melhores, eles vão deixar aqueles. E aí aqueles ficaram entregues a espíritos levianos, espíritos enganadores. Vocês querem ver aqui rapidinho? Nós temos na história aí, por exemplo, o grupo que se iniciou aqui no Brasil, que eles serviram de joguetes de espíritos muito, mas muito levianos. Por quê? Porque eles sempre atraíram para si esses espíritos. Né? Eu nem vou dizer que ele teve bons espíritos, porque eu não conheço a história, mas até onde a gente já consegue ler, e documentos que a gente tem, esses médios, esse grupo, eles se tornaram alvos, e isso aqui está incluindo Bezerra de Menezes, está incluindo aqui, me fugiu o nome aqui agora, o Beto vai lembrar já aqui, eram pessoas que eram tidas na conta de boas pessoas, mas que se deixaram seduzir por esses espíritos e acabaram ficando fascinados. Ou seja, maus médiuns, maus assistentes, porque não estudaram a coisa como deveria ser. Beto, mas eu passo para você, que você tem mais coisa que você quer dizer. Pois é, Laurinho, vamos lá então, para a gente poder raciocinar um pouquinho. O grupo Saião lá, né, aquela turma toda lá. E o problema maior também é encontrar um monte de obras que vão endeusando esse pessoal, que quando a gente estuda a história, e aí a gente não quer ficar dono da verdade, o que seria interessante é que todo mundo pudesse ler. O problema é que às vezes tem essa coisa aqui, ó, que está permeando a nossa conversa, a nossa fala, é a questão de simpatia, é a questão de abrir a porta, é a questão, por exemplo, de não buscar o conhecimento, de não ter prudência, de não ter cautela, de não ter estudo, de ter interesse, tem um interesse pessoal, né? Muitos aí, e aí figuram como ferrenhos defensores de coisas e pessoas que desconhecem, né, Laura? Então, isso é importante aí. Aí ele vai dizer assim, né, que sobre os médios mais deixam a desejar do ponto de vista moral, eles podem receber boas comunicações. Então você já explicou, tá fantástico aí, né? Ele chamou de médiuns imperfeitos, porque o outro médium seria perfeito? Para a questão mediúnica poderia ser. Ele vai buscar a envergadura moral, ele vai buscar a cautela, a prudência, o estudo, o conhecimento. E porque ele está dando um motivo. Por que o médium recebeu uma boa comunicação? Assim, porque
tem os espíritos que gostam dele, que imagina, se esse cara melhora, muda de figura, passa a ter uma determinada envergadura moral. Então ele vai ser um bom trabalhador, né? Ele vai ser talvez até um grande missionário, mas ele vai precisar se educar para isso, e tem que partir dele. Então vem uma instrução. Agora, eu uso a instrução e o conhecimento para depois me submeter a um teste e ver se eu passo no teste ou não. É isso que nós estamos tratando aqui. Então, aqui tem uma misericórdia divina, ou seja, existem os espíritos ao nosso redor que estão aí para nos instruir, assim como tem aqueles que querem que mais que esses instrutores vão embora de perto para eles se apoderarem, que é isso que ele também está dizendo aqui. Então, o bom espírito te dá um conselho, 2 conselhos, 3 conselhos. Você não tem espírito que dá 10 conselhos, viu, gente? Não fica preocupado com o número 1, 2, 3, não. Mas dá um número de conselhos aí. Mas você está renitente, ele vai se afastar. Quem vem é aquele que está sintonizado com os seus defeitos. Não é? Então, nessa sintonia ruim, aí vocês vão fazer e acontecer, né? Vão pisar no lodo e vão afundar cada vez mais. Os espíritos bons se retiram, vêm os inferiores, como o Lauro falou. Os médiuns precisam, como eles dizem, né, se emendar. Por quê? Você tem uma faculdade mediúnica, então você precisa se conduzir de maneira que você possa se sintonizar melhor. Você imagina que se toda vez que você vai receber uma comunicação, você tinha que buscar ali uma sintonia, né, numa rádio FM, com aquele som bonito, o grave, o agudo, tudo bonitinho, tudo harmonizado, com o treble, com tudo certinho, né, na sintonia fina, mas aí você deixa ali mal sintonizado, e aí começa a dar aquelas interferências. Então, seria o mesmo aqui. E como é que, então, o médium pode modificar essa interferência? Ele muda a sua conduta, ele muda a si mesmo. Ele veio com um planejamento. Dependendo da sua estatura, ele promoveu escolhas, em maior ou menor grau. Então, ele não está aqui também de desavisado. Então, por isso que ele está tendo uma oportunidade. Mas se ele não se emenda, as companhias boas vão deixá-lo lá onde ele quer ficar, ué. Né? Então, é isso. Ele, às vezes, começa a se perverter. O que é se perverter no campo da mediunidade? Começa a vender, né? Começa a maquiar a ideia da mediunidade com certas situações, para os pobres, para as crianças, para o orfanato, para isso, para nada, para ficar com o nome bonito, para ser convidado para as altas conferências, para ser o fulano top de linha, o respeitado, aquele que paga moral para os outros, e de repente demonstra claramente a má sintonia com a qual ele está, né? Porque às vezes a pessoa fica com aquela máscara muito tempo, e a máscara cai, e ele dá pleno conhecimento de com o que ele se sintoniza. Né? E aí, aqui nesse texto aqui, o Kardec manda a gente ir lá para o item 21. E no item 21, eles vão dizer assim, né, sobre a diferença dos espíritos. Ou seja, eu vou tentar resumir, porque o texto é grande, Laurinho. É uma ideia quase generalizada entre as pessoas que não conhecem o espiritismo, é que espíritos, só pelo fato de estarem separados da matéria, devem tudo conhecer e possuir a suprema sabedoria. É um erro grave, né? Então ele vai explicar que é almas de homens e que, de acordo com os homens, os seres humanos que nós encontramos na nossa vida, nós vamos encontrar espíritos, né? Os imperfeitos só gradativamente vão perder isso. Então, perder o corpo não perde a imperfeição, ela se mantém. É só gradativo que essa imperfeição ela é corrigida pelo próprio espírito através do conhecimento que ele adquire, que é um conhecimento que lhe faltava. Existem boas pessoas, de graus diversificados de saber, assim como os espíritos. É isso que ele vai dizer.
Então, aqui ele coloca assim para nós. Como existem seres humanos de todos os graus de saber e de ignorância, de bondade, de maldade, passa-se o mesmo com os espíritos. Existem alguns que são apenas levianos e travessos, outros são mentirosos, velhacos, hipócritas, maldosos, vingativos, outros ainda, ao contrário, possuem as virtudes mais sublimes e o saber elevado a um grau desconhecido na Terra. Essa diversidade na qualidade dos espíritos é um dos pontos mais importantes a considerar, pois explica a natureza boa ou má das comunicações que se recebem. E é aqui, então, que nós vamos encaixar nesses, né, itens que a gente leu, né, 79, 80, 81, que é conhecer o conteúdo da mensagem para poder identificar os espíritos. E é a partir daí, por que eu estou recebendo só mensagem que não traz um bom conteúdo? Por que o bom espírito se comunica raramente? Porque eu estou me conduzindo mal. Então é para que então eu tenho que mudar? O que eu posso fazer para melhorar? E se você começar a fazer uma indagação mental, os bons espíritos vêm para te poder orientar, porque se você tem a faculdade mediúnica, imagina, eu não tenho a faculdade ostensiva mediúnica nenhuma, zero, mas eu quero melhorar, então eu fico buscando meios, eu não deixo a cólera aproximar-se de mim em algum momento que acontece alguma coisa, eu afasto aquilo. Então, notadamente, gente, eu no mínimo afastei o mau espírito de perto de mim. E de alguma maneira, repetindo os bons atos, eu vou atrair os bons espíritos. Imagina o médium, o que tem a faculdade. E aí pode ser usado como um canal de comunicação. Então ele vai receber os parabéns, os abraços espirituais, as congratulações, em matéria de serviço e de trabalho, obviamente aqui, né, Laura? Falei demais, passo para você. É isso aí, Beto. E como médium, né, o indivíduo sendo médium e tendo conhecimento do mundo espiritual, pelo estudo, né, um conhecimento que eu falo, claro, que relativo ao estudo que ele tem, e comparando as comunicações que ele está recebendo, claro, se ele aproveitar bem essas instruções dos espíritos bons, para ele será um motivo de alegria, de felicidade. Por quê? Porque ele vai se ver no mundo espiritual de acordo com aquilo que foi observado pelos espíritos. Porque, veja, quem está trazendo as comunicações de espíritos bons, os espíritos bons que estão trazendo as comunicações, eles estão dando uma informação da sua felicidade ou de como fazer para ser feliz. Agora, é como, Beto, é como nós irmos a um médico e não ouvi-lo. Eu estou com uma determinada doença que eu preciso mudar hábitos alimentares, colocar exercícios na minha vida como prática, mas eu não escuto aquele médico. Então, logo, eu continuarei doente ou até adoecer ainda mais. Usando essa analogia meia tosca aqui, é assim. Esses espíritos são esses médicos, entre aspas, que vêm trazer para nós a instrução para que a gente exercite o nosso melhor. E aí, como médium, diante de todas essas instruções, é claro que se eu aplicar isso como mudança moral, o resultado será uma felicidade muito maior, né, Beto? Sem dúvida nenhuma, Laurinho. Esse foi aí, então, o nosso compartilhamento, né, desse o que é o Espiritismo da semana. E aí, quem porventura assistir esse vídeo depois, com calma, com tranquilidade, se quiser fazer algum tipo de argumentação, fazer alguma sugestão, alguma crítica, alguma pergunta que a gente consiga meditar juntos, né? Somos todos aqui estudantes do Espiritismo, principiantes, iniciantes. O Espiritismo surgiu aqui no planeta um dia desse, né? Apesar dele estar conosco desde a antiguidade, ele surgiu de fato organizadamente um dia desse. Então tem muita coisa estranha acontecendo aí no meio espírita, né? Hoje a gente recebeu a notícia de casamento espírita sendo celebrado, estão levando a doutrina por um caminho muito errado. Mas a gente fala disso num outro momento. Quero me despedir de todos e todas, devolver ao Laro aqui para fazer
o encerramento e a gente se encontra, então, num próximo vídeo. Até lá. Muito bom, Beto. O estudo do Espiritismo, como o próprio Kardec vai dizer, nos coloca numa condição segura para avançarmos muito mais rápido. Quer dizer que o Espiritismo, então, é a salvação da humanidade? Não, ele não é. Mas ele é um instrumento que alavanca essa salvação. E salvação entendida aqui como a felicidade íntima que nós, quando já sentimos aqui aplicando essa teoria espírita e depois como espíritos desencarnados, já vamos sentir a felicidade fruto do estudo e da aplicação desse estudo na nossa vida diária. Então, é isso aí, pessoal. O bom médium é aquele que estuda e aplica, porque o Beto foi feliz quando ele disse assim, quando você contém uma cólera, você evitou que um espírito que sintoniza com essa emoção não venha. E quando você faz disso um exercício, se torna um hábito, você vai atraindo bons espíritos pelo esforço que você está promovendo em atraí-los. É uma lei de sintonia, de simpatia, que ninguém está isento dela. Por isso que Deus é justo. Então, pessoal, obrigado a todos, fiquem com Deus. Nos vemos, então, no próximo vídeo. Abraço a todos.